Vamos então dar início ao ponto 3 da nossa ordem do dia. Audiência à Associação Jurídica pelos Direitos Fundamentais, Associação de Professores que está a defender a saúde dos professores com soluções práticas e imediatas para reintegrar professores doentes através da medicina do trabalho, com o objetivo de partilhar a informação sobre a sua atividade. Temos aqui presentes o Presidente da Associação, Paulo Ribeiro, a Vice-Presidente, Sofia Neves, André Fernandes, Secretário e Tesoureiro, e Carla Gomes, Secretária da Mesa da Assembleia Geral. Muito obrigada pela vossa presença e pelo pedido da audiência, para também conseguirmos compreender a vossa ação, a vossa atividade e o trabalho que têm desenvolvido. Recordo que há uma grelha que já vos foi enviada certamente, disporão de 10 minutos para uma intervenção inicial. Depois, cada grupo parlamentar terá 3 minutos para se pronunciar ou para colocar questões relativamente à vossa apresentação e 10 minutos depois para uma intervenção final. Eu pergunto quem é que vai usar da palavra para a intervenção inicial? O Sr. Presidente. Então dou a palavra ao Sr. Presidente Paulo Ribeiro para uma apresentação inicial de até ao limite de 10 minutos. Faça favor. Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão, Doutora Manuela Tenda, excelentíssimas Senhoras Deputadas, Senhores Deputados e demais presentes. Apresentamos os nossos melhores cumprimentos. É com respeito e consideração que nos dirigimos a esta muito nobre Comissão, agradecendo a oportunidade de partilharmos as nossas preocupações e propostas neste espaço tão relevante para o debate democrático. A AJDF deseja, essencialmente, alertar para as graves falhas e omissões relacionadas com a aplicação da medicina do trabalho para professores e para o assédio, ou mobbing, sobre professores que recorrem à medicina do trabalho. A nossa intervenção vai seguir o índice projetado. Portanto, temos aqui a apresentação. Portanto, chamo Paulo Ribeiro, sou Presidente da Associação. Ao meu lado direito está a Sofia Neves, Vice-Presidente. A seguir, André Fernandes, Secretário de Tesoureiro, e ainda Carla Gomes, da Mesa da Assembleia Geral. A AJDF é uma organização dedicada à promoção do direito e da justiça, com a natureza de associação de direito privado sem fins lucrativos e sem qualquer orientação política ou sindical. Os órgãos sociais da AJDF são constituídos por professores e o seu parceiro jurídico é a Pragma Advogados. A AJDF está direcionada para a defesa dos direitos fundamentais e, neste momento, o foco é a saúde dos professores. Em 1946, a Organização Mundial de Saúde, na sua Carta Magna, definiu saúde como, cito, um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Relativamente ao trabalho desenvolvido, a AJDF propôs uma ação popular no passado dia 31 de janeiro, no TAF do Porto, com o objetivo de garantir o direito fundamental à medicina do trabalho para professores. Temos produzido e divulgado diversos documentos e ações. O pedido de atuação e intervenção à Provedora de Justiça, a sensibilização e suporte legal para apoio a diretores escolares, diretores regionais e empresas de medicina do trabalho, a exposição e ou queixas à DGEST, IGEC, MESI, ACT, ERS, IGAS, Ordem dos Médicos e grupos parlamentares, o pampering aos associados e a identificação de KPIs. Divulgamos também vários press releases em órgãos de comunicação social. Contactamos o MESI com pedido de audiência a 18 de julho, por carta registada e por e-mail com o mesmo teor. Voltámos a insistir no passado dia 23 de setembro e a 4 de novembro, sem resposta até à data. A 21 de outubro, o MESI emitiu uma nota informativa sobre a medicina do trabalho, com o objetivo de proceder à clarificação de algumas questões e à uniformização de procedimentos. Relativamente a constrangimentos antes da emissão da nota informativa, é importante destacar que os constrangimentos observados estavam diretamente associados às estruturas intermédias, neste caso, diretores escolares e diretores regionais. Verificou-se que alguns diretores escolares ultrapassaram as suas competências avaliando e emitindo juízes de valor sobre o estado clínico dos professores e tomando decisões com base nessas avaliações.
Entre as situações mais frequentes, destacam-se: recomendaram, em conivência com as respectivas de gesto, que o professor ou que os professores faltassem por mais de 60 dias para os encaminhar para uma consulta de medicina do trabalho. Não procederam à marcação das consultas de medicina do trabalho e não cumpriram as recomendações das fichas de aptidão. Por fim, não implementaram, no imediato, as recomendações das fichas de aptidão, obrigando os professores a desempenharem funções ou horários incompatíveis com o seu estado de saúde, o que resultou no retorno dos professores à baixa médica. Quanto ao parecer da AJDF sobre a nota informativa, manifestamos satisfação pela emissão da mesma. No entanto, consideramos que esta deveria simplesmente indicar, e cito, cumpra-se a Lei nº 102/2009, pondo desta forma fim às inúmeras ilegalidades praticadas nas escolas. Salientamos as mais recorrentes. Não está prevista a marcação de consultas após baixa médica superior a 30 dias. Também não está prevista a marcação de consultas para revisão da ficha de aptidão por alteração do estado de saúde. Não é reconhecida a legalidade das fichas de aptidão emitidas antes da nota informativa. E repare-se, a lei não mudou com a divulgação desta nota informativa. Esta nota informativa é apenas um esclarecimento. Não deveria ser permitida a análise casuística do teor de atestados e relatórios médicos, violando o respeito à privacidade e à confidencialidade. Há também incumprimento do Estatuto da Carreira Docente no que concerne à distinção entre componentes letiva e não letiva, permitindo o abuso e a ilegalidade de atribuir atividades letivas na componente não letiva, a saber, aulas de apoio a grupos de alunos ou coadjuvação a turmas. Importa também realçar que, após a nota informativa, se mantêm os constrangimentos relacionados com as estruturas intermédias. Há diretores que continuam a revelar desconhecimento ou incumprimento da legislação, incumprimento ou má interpretação da nota informativa, interpretação enviesada do despacho de organização do ano letivo 2024-2025, assim como o abuso de poder com condutas de evidente assédio moral ou mobbing no trabalho, comprometendo a dignidade, a saúde física e psicológica, assim como as condições de trabalho dos professores que recorrem à medicina do trabalho, nomeadamente com negligência institucional, humilhação pública, ambiente de trabalho insustentável, atribuição de horários em condições impraticáveis, troca constante e inadequada de horários, comentários desrespeitosos em comunicações internas, desvalorização das limitações de saúde, retaliação e insensibilidade, falta de respeito e urbanidade, etc. Há também diretores regionais, da DGEST, que continuam a revelar desconhecimento ou incumprimento da legislação, incumprimento ou má interpretação da nota informativa, assim como a existência de multiplicidade de critérios de atuação e de emissão de pareceres. Na Inspeção-Geral da Educação e Ciência, constatamos o seguinte: uma fiscalização ineficaz e uma desresponsabilização das suas competências remetendo para as DGESTs. Na Direção-Geral da Educação, observamos o desconhecimento ou incumprimento da legislação. Ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação, reiteramos a necessidade de implementar os serviços de segurança e saúde no trabalho, a saber, no campo da saúde, com a marcação de consultas de admissão, consultas periódicas e consultas ocasionais. Na segurança no trabalho, com a avaliação de riscos por posto de trabalho e respectiva implementação das medidas corretivas. A ausência dos serviços de segurança e saúde no trabalho conduz a constrangimentos graves nas consultas de medicina do trabalho, com evidências de más práticas clínicas pelos médicos do trabalho que violam os princípios da ética médica e que resultaram em queixas ou denúncias à ACT, IGAS, ERS e Ordem dos Médicos. Em algumas entidades, verificamos que formas de atuação dispares, a título de exemplo, a ACT ora intervém e atua, ora refere não ser matéria da sua competência. No que concerne a casos e testemunhos reais, a JDF tem relatos de professores que denunciam os incumprimentos e o mobbing vivenciados em escolas de norte a sul do país. Estes relatos podem ser disponibilizados a posteriori, uma vez que temos autorizações para o devido efeito. Para concluir e encerrar, constatamos que a falha na implementação da medicina do trabalho tem contribuído para o aumento das faltas dos professores, do seu absentismo e, consequentemente, do número de alunos sem aulas.
Entendemos ser urgente responsabilizar os diretores escolares e regionais que falham em proteger os seus recursos humanos. O mobbing nas escolas empurra os professores para atestados médicos, refletindo uma gestão desumana e ineficaz. Estas atitudes reforçam a necessidade de uma gestão democrática nas escolas, pedida há anos pelos professores. Os professores não podem continuar a ser tratados como peças descartáveis. A AJDF defende não apenas o acesso às consultas de medicina do trabalho, mas também a criação de serviços estruturados e eficazes de segurança e saúde no trabalho, em todos os agrupamentos escolares. E assim, propomos a implementação de serviços de segurança e saúde no trabalho com contratos que respeitem a legislação em vigor e assegurem os direitos e deveres de ambas as partes. A AJDF pede saúde para os professores. Muito obrigada pela vossa apresentação e pelo cumprimento dos tempos. Muito obrigada. Dou agora a palavra aos grupos parlamentares, pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Joaquim Barbosa. Faça favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros membros da Associação Jurídica dos Direitos Fundamentais, em primeiro lugar, ao Partido Social Democrata, queria cumprimentá-los, agradecê-los pela audiência que tivemos hoje de manhã, da parte da manhã, no Grupo Parlamentar, e pela vossa vinda aqui agora à Comissão aqui de Trabalho. Realmente, da Educação, peço desculpa. De facto, as vossas preocupações são também as nossas preocupações, no sentido de uma valorização constante da carreira dos professores, da sua, enfim, de alguma recuperação que é necessário ter da dignidade da profissão, e este Ministério tem-no comprovado desde o início das suas funções, quer através da recuperação do tempo perdido dos professores, quer através da valorização da sua carreira, mediante uma revisão do Estatuto de Carreira Docente, que está agora a decorrer, bem como também através da revisão da formação dos professores, desburocratizar de alguma maneira o exercício da docência, por exemplo, da extensão do projeto Maia ou do reforço do apoio administrativo para a contratação de técnicos superiores. Com base nisto, nós entendemos, enfim, vocês enviaram para aqui bem uma profícua informação sobre o que vos preocupa e notamos que, basicamente, as vossas preocupações cindem-se muitas vezes com a atuação do diretor das escolas, do diretor dos agrupamentos, com o pouco cuidado que têm sobre a ficha da aptidão médica, sobre alguns dados clínicos que muitas vezes os professores, que da vossa opinião, e com certeza será certo, invadem de alguma maneira a vida privada dos professores, por parte de algum assédio, abuso de poder por parte, enfim, de alguns responsáveis escolares perante os professores e, portanto, o que eles entendem é que deverá haver uma adesão mais por parte dos responsáveis escolares pela adaptação que certos professores com algumas patologias têm no sistema de ensino, de maneira a poderem frequentar a escola e pelo menos, terem atividades adaptadas ao seu estado de saúde. Verificamos também com algum agrado que, de facto, o Ministério da Educação respondeu a estas preocupações mediante o que já daqui assinalaram daquela nota informativa de 21 de outubro, teve uma vantagem de, pelo menos, dar orientações concretas, ou pelo menos devem ser orientações concretas, dadas aos diretores de escolas e aos agrupamentos escolares, quer através das modalidades pelas quais se pode pedir um médico de família, através quer da junta médica, quer através do Serviço Nacional de Saúde, quer através da ADSE, ou até mediante, e até segundo vocês especificam e bem, numa alteração que penso que entendiam que esta nota informativa devia ter, que seria no sentido de, através de uma declaração médica, que os professores, que seria a base da qual seria chamado a medicina do trabalho e não através de uma análise exatamente concreta do problema específico que o professor tem. Dentro disso, o que nós gostaríamos de saber era se... por outro lado, também há duas coisas importantes, mas parece que ressaltam desta nota informativa do Ministério, tem a ver com o facto de ser dada uma orientação clara que a ficha de adaptação, aliás, a ficha de aptidão, é uma ficha obrigatória, tem que ser seguida, e não uma ficha apenas que tem um critério de recomendação. Embora se fale em recomendação, penso na parte legal, o Ministério
claro na orientação quando diz que terá que ser obrigatória. Depois, por último, também nos parece nos agrada que o pagamento das consultas terá que ser feito através dos estabelecimentos de ensino e não através dos professores. Só finalizo, e agradecendo a sua benevolência pelo tempo, e pedindo também desculpa aos colegas por isso, perguntando que se entendem que esta nota informativa, de alguma maneira, vai melhorar algum sentido, ou seja, esta nota informativa está no seu início, terá com certeza alguma evolução, mas que melhorias é que os senhores entendem que se tenha dado na questão desta temática que estamos aqui hoje. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Elsa Paes. Faça o favor, Sra. Deputada. Senhora Presidente, cumprimento a si, às senhoras e aos senhores deputados e também, obviamente, cumprimento a Associação Jurídica pelos Direitos Fundamentais, na pessoa do seu Presidente, Paulo Ribeiro, e na sua pessoa cumprimento toda a equipa. Gostava de vos saudar, desde logo, pela criação de uma associação desta natureza, onde se pretende, sobretudo, garantir os direitos fundamentais à medicina do trabalho para professores. Sabemos que o direito ao trabalho é um direito fundamental, reforçam-no e bem, com todas as suas prerrogativas, incluindo também a ausência por questões de saúde e a criação, como querem e desejam, de condições especiais de trabalho para pessoas em situação de particular vulnerabilidade. O que nos relatam é particularmente preocupante, já vos ouvimos há pouco numa audiência do grupo parlamentar, e, portanto, esses relatos, a confirmarem-se, configuram dois tipos de situações. Por um lado, crime de assédio. Tenho a dizer que a prevenção do assédio no trabalho, assédio moral, foi recentemente reforçada pelas alterações introduzidas pela Lei 73 de 2017, de 16 de agosto, portanto, no governo anterior, sendo proibida a prática do assédio em qualquer das suas modalidades, sejam elas morais ou sexuais. Mas também configura uma grave discriminação, porque as pessoas que são alvo deste tipo de comportamentos, obviamente, ficam ainda mais fragilizadas quando o ambiente de trabalho não é saudável. E, em vez de recuperarem, provavelmente até adoecem mais e têm de voltar a colocar um outro atestado para se recuperarem. Portanto, tomamos boa nota também da carta aberta e de outros documentos que nos enviaram e, sobretudo, das vossas preocupações, sendo que um dos objetivos centrais é divulgar o acesso aos direitos. Não pode haver mais nobre missão do que esta, porque se as pessoas, se os cidadãos e as cidadãs não tiverem conhecimento dos seus direitos, não os podem reivindicar. Mas também reivindicam a implementação da medicina no trabalho através de uma forte implementação e eficaz implementação da lei, que já tem, é de 2009, portanto já tem uns anos, e ainda bem que a associação foi criada para que haja alguém que nos diga que esta lei não está a ser implementada. E, portanto, denunciam o seu incumprimento e, sobretudo, situações de discriminação a que muitos professores doentes estão sujeitos, através de comentários depreciativos, como aqueles que nos acabaram de relatar e que estão nos documentos, dispenso-me de falar deles, que configuram assédio moral no trabalho. Não há dúvida nenhuma. Portanto, este tipo de situações têm de ser denunciadas aos OPCs, porque é crime, e também à ACT, eventualmente à CIT, porque é uma discriminação no trabalho. Não vos ouvi falar na CIT. A ACT produz o seu relatório, dando conta, em alguns casos, como acabou de dizer, que não é matéria da sua competência, mas devia ter dito que é matéria da competência de uma comissão que também está na dependência do Ministério do Trabalho e que se chama CIT. Portanto, sugiro que tenham em consideração também esta nota, que é extremamente importante. A Comissão foi criada para produzir efeitos relativamente às questões de discriminação no trabalho, sobretudo também quando configuram discriminações de género. Pode não ser o caso, mas também pode ser, não sabemos.
Portanto, e para terminar, Senhora Presidente, dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista toma boa nota também da nota informativa do Governo, que, pelo que nos disseram, continua a ser insuficiente. Portanto, vamos acompanhar essa insuficiência da nota informativa e tentar perceber que outros mecanismos, de que outros mecanismos podemos dispor para que, efetivamente, este problema identificado possa vir a ser resolvido para bem de todas as pessoas que estão doentes e que precisam de apoio e não de situações ainda mais difíceis no mercado de trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, vai usar da palavra a Sra. Deputada Maria José Aguiar. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada à Associação Jurídica pelos Direitos Fundamentais, criada por professores e para os professores. Realmente é importante que assim seja, porque são os próprios que conhecem as realidades que todos e que nós também ainda há pouco vivenciávamos nas escolas e que são muitas vezes são efetivamente do conhecimento e proliferam pelas escolas do país e já dá muito tempo, não é de agora, portanto, dá muito tempo que isto acontece e tem passado muito despercebido, não tem vindo à luz do dia estas situações. As pessoas escondem-se nos seus problemas, nas suas doenças e em vez de as curarem, no fundo, afundam-se cada vez mais nelas. Portanto, daí ser da nossa parte reconhecido o vosso mérito por criarem esta associação que tem 11 meses de existência e, no entanto, com já tanto trabalho feito. E isso merece o nosso profundo reconhecimento. Ou seja, não sabemos, portanto, nós estivemos também em audiência convosco, seja por inabilidade, ou desconhecimento, ou até mesmo por insensibilidade ou desconsideração, há aqui algo que é preciso realmente fazer e agir. Sabemos também tanto da nota peço desculpa, da nota informativa que veio do Ministério da Educação, mas também sabemos que esse procedimento ou essa clarificação demorou a chegar. Portanto, foram vários apelos da vossa parte, sucessivos apelos da vossa parte e que não teve resposta. Resultou, talvez, nesta nota informativa. Portanto, daí eu passo logo aqui a algumas questões que queria dar nota. A primeira, o que levou realmente à formação desta associação? O que é que vos impeliu a criar esta associação? A segunda questão, que vem ao encontro do que eu acabei de dizer há pouco, que aos sucessivos pedidos pela vossa associação e apelos da vossa associação, quando é que efetivamente o Sr. Ministro vos respondeu e se é que vos respondeu efetivamente? E face à apresentação da nota informativa a 21 de outubro, que foi, nessa data, pelo Ministério da Educação, pelo Ministro da Educação, o que é que está a falhar ou falhou na mesma? Porque, no fundo, continuam a existir relatos graves de mobbing e entre outros. Outra questão ainda que vos deixo, qual tem sido o maior entrave que percepcionam e que tem vindo a causar esta dramática realidade, perpetuando os graves problemas daqueles que, infelizmente, já se encontram fragilizados. E, por fim, se consideram, e de que forma consideram premente, e de forma premente de resolução, para um efetivo cumprimento da Lei 102? O que é que consideram que é urgente fazer-se para realmente valer àqueles que importam, porque fala-se tanto neste momento de falta de professores, porque efetivamente é a falta de professores que existe, mas o que é certo é que estará, pergunto eu, também será uma preocupação vossa, será que tudo isto não vai levar mais professores para fora do sistema educativo? Já somos tão poucos e fazem tanta falta, será que não irá isso acontecer? Deixo-vos estas questões. Muito obrigada e, mais uma vez, muito obrigada pelo vosso trabalho, pela vossa garra. Obrigada. Obrigada. Já agora, peço desculpa, Sr. Presidente,
sem antes terminar, que da parte do nosso grupo parlamentar, evidentemente, podem contar com tudo o que esteja ao nosso alcance para vos acompanhar nesta vossa luta. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente as senhoras e senhores deputados, cumprimentar também os representantes da Associação Jurídica para os Direitos Fundamentais. Eu não vou fazer nenhuma questão, até porque nós estivemos reunidos esta manhã, todas as questões que já poderiam ser colocadas foram colocadas já pelas senhoras e senhores deputados e vocês também explicaram de uma forma bastante clara qual é o problema, quais são as soluções e quais são os constrangimentos desta questão e, portanto, eu faria primeiro uma nota, que é, acho que este tema devia ser ouvido, esta audição devia estar acompanhada com a Comissão de Trabalho e Segurança Social. Parece-me que extravasa a nossa Comissão, portanto, seria útil também analisarmos esta situação no âmbito do trabalho da Segurança Social e de um ponto de vista daquilo que são as nossas competências, daquilo que nós podemos fazer, obviamente que a questão da falta dos professores é um tema central, aliás está na agenda do dia e reveste a maior importância se nós quisermos que a educação seja de qualidade na escola pública. E, portanto, no que se refere àquilo que a Iniciativa Liberal pode fazer é pugnar junto do Ministério da Educação, quer através de pedidos de audição, ou audições que vamos ter no futuro, ou através de iniciativas legislativas para o cumprimento da lei, porque é isso que se trata. A nota informativa, do que me parece, e daquilo que são as informações que nós temos até ao momento, veio criar mais confusão do que propriamente resolver o problema. E, portanto, a lei é clara, portanto, cumpra-se a lei. Não é preciso regulamentar algo que já está regulamentado através da lei. E parece-nos, obviamente, que isto é um caso não queria dizer gritante, mas lamentável de desrespeito pelos direitos dos professores, que são pessoas, ao fim e ao cabo, que estão em momentos de fragilidade e que precisam de ser suportados e apoiados nesses momentos de fragilidade. E, portanto, todos nós, enquanto não só decisores políticos, mas principalmente enquanto sociedade, temos essa obrigação moral de o fazer. E parece-me que aqui que a garantia do acesso à medicina no trabalho e o cumprimento da lei, obviamente que não pode ser escamoteado aos professores, nem por qualquer estrutura local, estrutura intermédia, regional, direções gerais, e muito menos pelas estruturas que estão cientes de que este problema é uma realidade. E, portanto, no que se refere à Iniciativa Liberal, nós vamos continuar a acompanhar este processo, vamos, dentro daquilo que são as nossas possibilidades, que já vos fiz explicar hoje na nossa audiência, não são muitas, porque nós temos aqui uma competência legislativa, além da competência de escrutínio, que vamos fazer. Portanto, dentro daquilo que são as nossas possibilidades, iremos fazer pressão junto da tutela para que, pelo menos, vos receba. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Eu dava agora a palavra à Associação para a intervenção final, uma vez que não há mais grupos parlamentares presentes neste momento. São várias as comissões que estão a decorrer simultaneamente e, portanto, nem sempre é possível aos grupos parlamentares fazerem-se representar em todas as comissões. Quem vai usar da palavra neste momento final? A Sra. Vice-Presidente Sofia Neves, faça o favor. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Constatamos que as respostas, ou a resposta pode ser dada, se calhar, de uma forma genérica, já que as perguntas acabam por se ou intersetar ou coincidir. Relativamente à nota informativa, é óbvio que a AJDF manifesta satisfação por ter sido publicada, embora não venha resolver a maior parte dos problemas e também notamos que trouxe alguns entraves a outras situações que não estavam a acontecer. E passamos a nomear.
há diretores escolares e regionais, e já dissemos que poderíamos fornecer a documentação que confirma e prova todas as declarações e as acusações e denúncias que fazemos aqui, estão devidamente autorizadas pelas pessoas que as detêm, que são os associados e que nos fizeram chegar toda a informação. Há situações em que os diretores esqueceram que existe uma lei, que é a Lei 102 de 2009, que já existe há muitos anos e que já está regulamentada, portanto, só precisa mesmo é de ser aplicada. A sugestão que daríamos ao senhor deputado do PSD e a quem colocou a questão... Desculpe. Sim, eu sei. Eu agora... Sim. Vou retomar. A sugestão que daríamos ao senhor deputado do PSD, Dr. Joaquim Barbosa, é que a nota informativa poderia simplesmente dizer apliquem a Lei 102/2009. E, em sequência disso, se assim entendessem, poderiam talvez colocar um manual de instruções ou uma espécie de fax para que os diretores escolares e os regionais não tivessem dúvidas e, se as tivessem, que perguntassem a quem sabe, que recorressem ao MESI para recolher a informação que desconhecem. No entanto, nas competências tanto de diretores escolares como regionais, estão claramente referidas essas informações ou essas competências, estão claras. Nos documentos que temos feito chegar às direções de escolas, e fizemos isso via e-mail para todas as escolas de Portugal continental, estão elencados todos os pontos da lei com esclarecimentos extra produzidos pela Sociedade de Advogados, que é a nossa parceira, que é a Pragma Advogados, não deixando margem para dúvidas do que é que se deve fazer. Acresce-se a isso que fizemos telefonemas no sentido de colaborar ativamente para a solução e não para o problema, porque problemas de saúde têm os professores e a JDF surge para resolver e defender a saúde dos professores. E a saúde tem muitas abrangências. Neste caso estamos a falar de consultas, de medicina do trabalho. Poderíamos falar de muitas outras situações que são atropeladas constantemente e contribuem para a degradação do estado geral dos professores e da escola pública, porque não pode haver uma escola pública saudável sem professores saudáveis e cuidados. E quando se centra toda a atenção em tudo que são outras circunstâncias de escola e não se centra no principal, que é o professor, porque não há uma escola que funcione sem ter um professor. E nós apelamos a que considerem que as escolas precisam de ter professores e os professores querem estar nas escolas. E quando recorrem à medicina do trabalho, é exatamente porque querem trabalhar. Porque é muito mais fácil usar um atestado médico e faltar, porque quando a pessoa vai para a medicina do trabalho, precisa de recorrer a um médico que resuma, no fundo, a sua situação clínica para ela ser apresentada ao médico do trabalho, que não conhece o professor porque nunca o atendeu, porque não há serviços contratualizados do Ministério da Educação com nenhuma entidade de prestação de serviços de medicina do trabalho. Portanto, o professor que recorre à medicina do trabalho facilmente recorreria ao seu médico para que lhe passasse um atestado ou uma baixa médica. Não o faz. Se não o faz, é porque quer voltar à escola. E por isso todo o nosso empenho, todos nós trabalhamos pro bono e entendemos que é uma missão nobre. Se no final desta missão da associação, a associação terminasse, esperemos que não, mas se terminasse, nós iríamos ficar com um sentido de satisfação e de gratidão por tudo aquilo que aprendemos e pelo que crescemos neste processo. Lidamos com casos dramáticos, com situações de pessoas fragilizadas e que são exatamente por isso alvos mais fáceis para o assédio. E o assédio existe efetivamente, está encapotado e é nas estruturas de liderança intermédia que isso acontece. Acreditamos que o MESI desconhece e pedimos uma intervenção rápida e urgente. Para não me alongar, porque depois me vão cortar o microfone,
eu vou dizer o seguinte. Por favor, façam cumprir a lei, relativamente ao Sr. Doutor, que apresentou a questão, mas com um manual de instruções. Quando perguntam outras circunstâncias relacionadas com o que é que nós podemos fazer, o que é que pode ser melhorado, a resposta foi dada relativamente à nota informativa durante a apresentação pelo meu colega, apontando as fragilidades e as falhas que devem ser de imediato corrigidas. No entanto, fica sempre algo por fazer, mesmo com ponto a ponto, como foi elencado, com as remediações que podem ser feitas, fica algo por fazer. Neste momento, nós temos em mãos situações que precisávamos de ajuda para resolver com os nossos professores, que são casos pendentes de pessoas que têm fichas de aptidão que foram invalidadas pela saída da nota informativa, porque diretores reconhecem que só após a nota informativa é que a ficha de aptidão tem validade, o que está emitido antes não. Portanto, precisamos de ajuda para resolver estas situações. Precisamos de ajuda para voltar a colocar na escola as pessoas que regressaram à escola em setembro, que tiveram o seu horário adaptado às suas condições de saúde, não foi o horário que queriam, nem foi uma ficha de aptidão ditada pelo médico do trabalho, ou ditada ao médico do trabalho. Foi um horário obtido de acordo com a análise clínica do médico do trabalho, que registra na ficha de aptidão o que o professor necessita e não o que o professor quer, como muitas vezes é dito por diretores escolares. E cito, a ficha de aptidão foi ditada ao médico, não queres trabalhar, mete atestado médico. São só exemplos de frases que nós temos nos nossos relatos que podemos partilhar. Portanto, em primeira instância, o que pedimos é, no imediato, resolver os vários casos que podemos fazer chegar, todos eles, com a história de uma ponta à outra e como é que se poderia resolver. Depois, quanto àquilo que a Associação pretende levar para a frente, de facto, seriam os serviços de segurança e saúde no trabalho que fazem falta, não só para remediar as situações que já referimos, mas para atuar a título preventivo e evitar que os professores, que já são poucos, passem a ser ainda menos. Também somos conscientes de que há um orçamento de Estado frágil e que já contempla muitas coisas e que não prevê nada da medicina do trabalho. Não tivemos oportunidade de ser ouvidos antes. Encaixo aqui a resposta de que o Messi nunca nos respondeu a nenhuma das solicitações para reunião e o apelo para que nos ouvisse num sentido produtivo de resolver o que se estava a passar de forma dramática. Portanto, aquilo que nós pensamos que pode ser aplicado no momento é possibilitar o acesso a qualquer professor que sinta que as suas patologias ou a sua situação de saúde não lhe permite estar a 100%, mas que também não é descartável e que dedica uma vida a uma escola, que possa voltar à escola com condições adequadas ao seu estado de saúde e que contribuirá certamente para o trabalho que se realiza numa escola que não se encerra apenas e só a dar aulas. A escola é um sem fim de tarefas e atividades que podem ser atribuídas a um professor. Temos um documento também elaborado com exemplos de serviços moderados, que alguns estão previstos no Estatuto da Carreira Docente e que podem ser perfeitamente encaixados naquilo que os professores podem e devem fazer na escola, continuando a ser professores e não mudando de carreira, continuando a ser professores, que foi aquilo que escolheram e que pretendem continuar a ser. Por isso, pedimos, em primeira instância, que sejam rapidamente marcadas as consultas a quem as pede e que se façam cumprir as recomendações da ficha de aptidão, que já está, felizmente, referido na nota informativa, que a ficha de aptidão é de aplicação obrigatória. O nosso bom senso também permite perceber que não é possível partir do nada, estamos no nada, não ter nada, e querer o tudo. Portanto, aquilo que propomos e que fica à análise das diversas
representações que aqui estão, seria desenvolver alguns projetos piloto a nível nacional, com os serviços de saúde e segurança no trabalho a funcionarem na sua plenitude, para que se aferissem resultados e se percebesse se efetivamente vai ou não contribuir para que haja mais professores que abandonaram a escola por doença, que regressam à escola e que aumentam o número de professores, que de facto o que há é falta de professores. Portanto, primeira coisa, resolver os assuntos pendentes dos associados que estão em situações de mobbing. Segundo, permitir que qualquer professor aceda a uma consulta de medicina do trabalho sem ter que apresentar relatório médico de espécie alguma, não revelando os seus dados clínicos que são de caráter sigiloso. Isso está na lei também. E, em terceiro lugar, propor a implementação de um projeto piloto que contemple todos os serviços de segurança e saúde no trabalho. Já esgotei o tempo, não sei se autoriza. Se houver mais qualquer coisa muito breve, com a aquiescência dos grupos. Qual é o maior entrave? O maior entrave a todo este processo de implementação da medicina do trabalho e da defesa da saúde dos professores, em todos os sentidos, é a atuação das lideranças intermédias. Referimos diretores escolares e diretores regionais. É muito fácil para um professor ser alvo de um processo disciplinar quando está fragilizado, porque pede uma consulta de medicina no trabalho ou porque quer que lhe sejam atribuídas as suas distribuições de serviço e horário de acordo com a ficha de aptidão. Mas, ao contrário, não há consequências, ou seja, há aqui claramente um abuso de poder, já foi reconhecido por muitas pessoas presentes na sala e nós também já o constatamos. Seria de evitar ter que passar para atuações jurídicas que só trazem constrangimentos a título pessoal e institucional para os envolvidos e fazem com que as pessoas que estão fragilizadas ainda fiquem numa situação pior. É quase, a pessoa está caída no chão e vamos lá dar mais uns pontapés para ver se permanece lá. Voltando a uma pergunta, por que é que nasce a associação? O que é que levou à formação desta associação? De facto, os professores andam há muito tempo a reclamar na rua, ou andaram muito tempo, mas a luta de rua, de certa forma, esgotou-se. Este Ministro da Educação agrada a uma boa parte dos professores porque tem ouvido os professores. Agora esperamos que atue de acordo com aquilo que os professores pedem. A associação cresce ou nasce e vai crescer para imputar responsabilidades e defender a parte jurídica, que é uma fragilidade muito grande dos professores. Ouvimos há um tempo atrás o Dr. Filinto Lima, que também nos tem premiado com o seu silêncio ensurdecedor relativamente à postura dos diretores. O Dr. Filinto Lima é o presidente de uma associação de diretores. Até ao momento, aquilo que temos registro é de que pediu apoio jurídico no passado para diretores. Se calhar anteviu um cenário semelhante ao que se aproxima. Temos mesmo de terminar. Penso que respondi a todas as questões. Se não o fiz, peço desculpa e, por favor, alertem-me. Muito obrigada e com licença. Muito obrigada. Agradecemos à Associação Jurídica pelos Direitos Fundamentais a apresentação que nos trouxe e a atividade desenvolvida e, naturalmente, todos queremos professores saudáveis e motivados para o exercício da sua atividade tão fundamental. Muito obrigada. Bem-ajam.